Fala, Garela, começando mais um Tritopano e hoje a gente tem esse ilustríssimo Binó. Você sabe o nome Binó, Eric? Você que é genro dele? Fala aí pra nós. Reinaldo Natali. Nome de mafioso, nome de gente importante. Nós vamos falar um pouquinho dele, falar da carreira veterinária, falar um pouco de política, da colônia, dele produtor rural, ele presidente do sindicato. Mas antes disso a gente tem uns recadinhos para passar para a galera. Fica à vontade, Eric. E hoje tem novidade, né? Começar agradecendo a agência Tritop, a agência lá de dois caras cabuloso de bom. Essa dupla aí. Para você que quer posicionar melhor na internet e ter melhores resultados na internet, é só chamar a gente aí. Um agradecimento também ao Jovens Burger. Hoje tem cashback no Jovens Burger. Segunda a quarta, cashback. E quinta Pix. E quinta-feira. Agradecer também ao Instituto Educacional Projeção, em nome de Bezanira e todos os colaboradores e equipe lá. Agradecer a Luana Pego, cabeleireira, parceiraça. E a novidade de hoje é a do Vale Conveniência. Logo mais vai estar aí em Carlos Chagas, uma loja de conveniência aqui, bem bacana. E depois vocês vão acompanhar nas redes sociais deles e vão poder ter ideia de como vai ser. O negócio vai ser muito bacana. Vai vir coisa boa aí. Boa noite, Binó. Fica à vontade. Seja bem-vindo. Muito bem-vindo. Abra seu coração. Então, boa noite aí, pessoal. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Eric. A gente fica muito feliz e agradece o convite. É bacana participar desse projeto de vocês. E, desde já, a gente já deseja um sucesso, uma caminhada, né, proveitosa Amém, amém. E de sucesso mesmo. Essa novidade, né, aqui na nossa cidade. Então, é com grande prazer que eu estou aqui hoje. Né? Show de bola. Um grande amigo e meu genro, né? Então, estamos aqui para contribuir. Show de bola. O que as pessoas às vezes não imaginam, eu estou frequentando mais a casa de Binó, que é sogro de Eric, que ele é um cara extremamente divertido, animado, e às vezes olha, né, essa cara mais séria. A gente trouxe até uma... Vixe Maria, eu comecei o negócio sem fazer uma coisa que eu sempre faço quando eu vou na casa dele, que é pedir a bênção. Isso aqui é a foto de quando ele era bonito, já tem tempo pra caramba. E eu queria que você começasse justamente falando como é que você escolheu a veterinária, o seu início lá em Viçosa, como é que eram complicações da época, até se tornar o veterinário que você é hoje. Ô, Giovanni, eu gostaria de iniciar um pouco antes. Fica à vontade, fica à vontade. Da escola, né, do curso superior. Eu sou de uma família genuinamente carlos-chaguense. Eu sou hoje a quinta geração já aqui nessa cidade, sabe? Nesse município, mais especificamente no distrito de Epaminondas Ottoni, né? A querida colônia, conhecida antigamente como Colônia do Urucu, onde começou a civilização, onde começou o desenvolvimento aqui da nossa região, sabe? Onde foi criada uma colônia militar e muito depois é que nasceu Carlos Chagas. Então, os meus ancestrais, né, vieram da Alemanha e se instalaram lá na região da colônia. E daí para cá eu sou a quinta geração já, né? Então uma família genuinamente carlos-chaguense, com muito orgulho. Show de bola. Então eu comecei, né, tive minha infância até os 10 anos em Epaminondas Ottoni. Quando a minha família se mudou para Teófilo Ottoni, é que a gente tinha mais relação com Teófilo Ottoni do que com Carlos Chagas. Uhum. Então, minha família mudou para Teófilo Ottoni, terminei de cursar o primário, cursei o ginasial, né, na época, e o colegial, né? Quando, no terceiro ano científico, eu fui para Brasília. Eu tinha um primo que morava em Brasília e ele me chamou. Ele era solteiro, morava em República lá, me chamou. Eu com 17 anos, e eu resolvi ir para Brasília, onde eu terminei o colegial, sabe? E daí vieram os vestibulares, né, na minha época, né, um tempo atrás, e consegui, né, tive o êxito. Na segunda vez que eu fiz o vestibular, que eu prestei o vestibular na Universidade Federal de Viçosa,
no curso de medicina veterinária. E aí Federal. começou a nova vida, né? Ou a melhor vida, que é a vida de estudante, é onde você conhece um mundo novo, né? Porque tudo, apesar de eu já ter estudado fora anteriormente, né? Como eu disse, em Brasília, fiz cursinho em Belo Horizonte, mas a vida de universidade, lá em Viçosa, na época, a gente vivia dentro da universidade, porque a cidade era a universidade, né? Então, cria-se uma família, uma nova família. E aí foi tudo bem, né? A medicina veterinária era uma coisa que você sempre quis? Como é que você escolheu? Olha, eu nunca tive essa atração, nunca tive essa queda por profissão nenhuma. Mas como eu sempre vivi no meio rural, né? Sou cria da roça, né? E a medicina veterinária, né, seria o curso, né, de eleição, no meu caso, né? Poderia ser zootecnia, poderia ser agronomia, mas dentre essas eu escolhi a veterinária. Você falou que prestou 2 vezes, você passou na Federal com quantos anos e com quantos anos você foi lá para Viçosa? Eu prestei vestibular a primeira vez com 18 anos, em 1981. Né? Essas contas aí, galera. Então, assim, não foi ontem, né, nem anteontem. E não tive êxito no primeiro vestibular, né? E no ano seguinte, 82, eu tornei fazer. Se preparou mais, estudou mais? Não, por incrível que pareça, da primeira vez eu estudei muito mais do que da segunda vez, sabe? Mas o destino é a vida, né? Então foi uma grata surpresa que eu tive quando recebi o resultado. Então, e lá eu fiquei até 87, lá em Viçosa, quando eu concluí o curso. Na sua casa a gente comentava a dificuldade que era de você ir de Viçosa para cá. Conta um pouquinho como é que era, as caronas, porque é meio contramão, não tinha um ônibus que saía daqui ia direto, como é que era essas aventuras? Viçosa é totalmente contramão, sabe, para a gente aqui dessa região, porque não tem um ônibus direto, né? Então, ou a gente vai para Belo Horizonte, né? Pega ônibus para Belo Horizonte para lá, ou a gente vai até Coronel Fabriciano, onde tem um ônibus que vai a Juiz de Fora, que passa por lá, ou então vai por Caratinga, mas aí é totalmente inviável, né, para ir de ônibus, só se for de carro. Então sempre era aquela vontade de vir e aquele estresse, né, de como seria a viagem. Porque se a gente viesse para o Belo Horizonte, era período de férias, não existia a compra antecipada de passagens. Né? Então, eu tinha que chegar em Belo Horizonte e comprar a passagem. Torcer para ter. Quando era feriado, certamente não ia achar. Tá? Quando eles lançassem ônibus extras, né? Tinha os ônibus extras, né? E pegar o ônibus, né, direto para Coronel Fabriciano, a gente caía, né? Quem teria que pegar o ônibus que via de Belo Horizonte para Teoflotone Fabriciano. Ou então pegar um para Valadares, para depois pegar outro. E nessa história eu já dormi em rodoviária, né, em Valadares mesmo, você vê uma rodoviária daquela, eu já passei a noite, já vim de carona, chegando em Valadares de madrugada, num caminhão, sabe? Então, assim, tive todo tipo de experiência, né? Andei muito de ônibus naquela época que o ônibus não tinha ar-condicionado, né? Toda pessoa fumava lá dentro do ônibus. Levava a galinha. E aí, então, você imagina, né? O que seria. Desde a minha vida em Viçosa, que eu, né, naquela época a gente andava muito de ônibus, eu já tive goteira em mim, dentro de ônibus, né? Você está viajando, chove, a goteira, sabe? Já tive viagens que eu saio isso aí já foi lá no Nordeste, sai da minha cadeira e quando eu volto tem alguém sentado, sabe? Já tive pessoas bastante estranhas do meu lado. Eu vou contar um caso assim, pitoresco, sabe?
Na época que eu estudava ainda, né? Eu tive uma namorada paulistana, e aí eu vim para São Paulo, eu peguei o ônibus, né? E assim, quando amanhece o dia, você está nas margens do rio Tietê, né? Você chega ali nas margens do Tietê. Rapaz, e tinha um camarada do meu lado, ele estava do lado da janela, né? Tinha um camarada do meu lado e ele deu bom dia, conversou alguma coisa, e assim, eu senti um cheiro estranho, sabe, esquisito, um mau cheiro. Aí eu imaginei, né, deve ser do rio Tietê, né, que a gente vai chegando assim, o rio Tietê. Aí eu olhei, o carro todo fechado, cara, e não estava ventando, não estava entrando nada e tal. Aí eu fui notar que o mau cheiro só aparecia quando o cara conversava, sabe? Aí ainda bem que estava chegando já na... E é o que conversa mais... No terminal rodoviário, deu para sobreviver. Mas então, né, voltando a Viçosa, a gente teve essas peculiaridades, né, em questão de viagens, né? Toda viagem era um estresse danado. A dificuldade até hoje. Hoje, Niris, né, teu Se conforto. hoje já dá trabalho, imagina antes. Niris, sua filha, tem conforto, porque você vai levar ela, mas se pegar a busão e vai baldeando até chegar continua lá. da mesma forma. É um lugar de contramão. Você formou em que ano? 87. Em 87. Aí você veio embora, exerceu, trabalhou, como é que foi seu início? Eu terminei, né, o curso em 1987, vim, né, para casa, fiquei um período, né, com meu pai. O relacionamento, né, pai-filho, né, nem sempre é aquele relacionamento amistoso, né, assim, de amigável, né, apesar de meu pai ser muito companheiro e tal, mas quando você chega com a novidade, né, com a inovação, né? Então, assim, exatamente. Então, sempre tem uma resistência. Isso é natural. Né? Mas a gente começou, né, junto lá, trabalhando. Eu fiquei um tempo, né? Quando foi em 89, eu fui convidado a vir trabalhar na Colvan. Né? Eles tinham iniciado a formação do comitê educativo, né, que é a parte de educação cooperativista, né, organização do quadro social da cooperativa. Show de bola. E aí eu fui convidado, inclusive pelo doutor Acácio, que era presidente, era diretor comercial, o Léo Bino, presidente, e o Pacífico era diretor de pessoal, né, aquela parte mais de pessoal. Então eu vim, morei aqui em Carlos Chagas e fiquei só um ano, a passagem foi curta, sabe? Eu fiquei um ano, aí saí, voltei para casa e logo depois surgiu uma entrevista, né, na Emater. A Emater estava contratando e eu peguei, fui fazer a entrevista, né, não foi concurso, era só para contrato mesmo, não era efetivo. Aí eu fiz a entrevista, né, fui contratado e fui trabalhar em Pedra Azul. Eu ia perguntar qual é a Emater, Pedra Azul. Fiquei um ano em Pedra Azul. Uma época que a Emater estava buscando recursos, né, atividades que lhe rendesse, né, algum recurso, voltando com os leilões de bovino lá na região, né, onde a gente conseguiu fazer um leilão lá em Pedra Azul, depois de muitos anos, né, totalmente inativo. Tem um parque de exposição lá tradicional, estava totalmente inativo. Eles reativaram. E por coincidência, o prefeito de lá era um grande conhecido meu. Né, quando o funcionário, né, o extensionista da Emater, ele foi me apresentar ao prefeito, né, que a gente chega, ele foi me apresentar, eu é que apresentei o prefeito para ele, sabe? Porque era um conhecido antigo,
me falhou o nome. Eduardo Tumich, né, que é proprietário rural aqui no município também. A família dele é daqui de Carlos Chagas. Bacana. Hoje ele é secretário de obras da Prefeitura de Teoflotone. Era colega de trabalho, né, do DR, junto com o nosso prefeito da Naiosc. Né, então, ele foi prefeito lá em Pedra Azul e foi na época que eu tive a oportunidade de trabalhar lá e foi já conhecia. Muito bom. Você ficou lá um ano, voltou para... Aí eu fiquei um ano também. Terminou o contrato, eu vim embora, né, porque eu senti que meu pai, ele não me falava, mas outras pessoas me falavam, né, da necessidade que ele sentia da minha volta, sabe? Porque ele já não estava mais né, se sentindo em condições, né, de tocar a terra. De levar os negócios, né? Aí eu voltei, e graças a Deus, depois que ele conheceu, né, a minha capacidade de trabalho, entendeu? Aí é que ele foi, né, aceitar. Deixando sua mão. Exatamente, a minha administração. Show de bola. E levando, quando é que você se interessou e se despertou para envolver nessa parte política? Que você já foi candidato algumas vezes, o pessoal pediu, você enxergava a necessidade, como é que... Ô Giovanni, isso, desde quando eu trabalhei na Covan, que eu conheci a filosofia do cooperativismo, certo? A gente passou a vislumbrar, sabe, um outro lado, esse lado social, você está entendendo? Bacana. Então, assim, é perfeito, o cooperativismo ele é perfeito, não tem falha na filosofia cooperativista. Os executores do cooperativismo que podem, né, cometerem as falhas, mas o cooperativismo em si é fantástico. Então, e como eu morava na colônia, né, tinha um convívio próximo lá e com as pessoas, com a comunidade, né, chegou um ponto que eu assumi a associação comunitária lá e fiquei por algum tempo à frente da associação. E aí vem outro lado, né, que eu costumo dizer também, que é o compromisso que o ser humano, que o homem, que o brasileiro principalmente, deve ter com a política. A gente, quando se sente capaz de fazer algo de bom para a população, né? Para o bem comum. Para o bem comum, a gente já conhecendo um pouco, né, do coletivo, né, da força que é a união das pessoas, né? Então, a gente se sentindo capaz de fazer isso, eu acho que a gente não deve se omitir. Você está entendendo? Demais. A gente critica muito. Que é de direito nosso. Que é de direito, mas se você não dá sua cara a tapa, fica só na crítica, perfeito, você está entendendo? Perfeito. Então, assim, é muito fácil criticar. Você está entendendo? Então, eu não é arrogância minha, não é querer ser melhor do que os outros, mas eu resolvi dar uma oportunidade ao eleitor de ter uma pessoa com responsabilidade, perfeito, sabe, com compromisso, para assumir uma cadeira na Câmara. Você está entendendo? Então, disso nasceu a minha primeira candidatura, que era para ficar só nela. Porque eu acho que dar 2 chances, aí já seria sobra. Você está entendendo? Uma chance seria o suficiente. Sabe? E como é que foi a experiência? Uma coisa que eu não tinha nenhum interesse pessoal, você está entendendo? Porque eu vejo que tem muita coisa errada, sabe? O jeito de fazer a política errada. De fazer a política, de atuar, você está entendendo? Então, era uma oportunidade que o eleitor tinha, sabe? E, infelizmente, agora eu acho que não vai ter mais. Você está entendendo? Eu espero que os ouvintes não ouçam isso como uma arrogância minha. Não, sim. Sabe? Mas é o meu sentimento, né? É o
o que eu vejo, o que eu poderia mostrar, né, participando da vida pública, né, e dando o meu exemplo, sabe, que é bastante diferente do que a gente vê, você está entendendo? Do que, infelizmente, funciona. Exatamente, com raras exceções, lógico, né? Que o povo acha que é o certo, que o povo acha que é o bom. Exatamente, né? E como é que foi a experiência de ser um candidato e disputar? Olha, foi uma experiência ótima, sabe? Porque é um convívio, um contato com as pessoas, né? Que isso é prazeroso, você está entendendo? Você chegar, você expor, né, a sua ideia, você levar a sua mensagem, sabe? Mesmo que entre no ouvido, saia no outro, você está entendendo? Mas eu gosto desse contato, eu gosto desse movimento, você está entendendo? E conhecer também a realidade, né, das pessoas e daí você tinha assumido como é que fala? O grupo lá de Atalé? A associação. O fato de vocês não ter conseguido, né, eleger você representante, você ficou de certa forma frustrado, chateado? Como é que você reagiu a isso aí? Olha, porque lá é um colégio volumoso de votos. É o seguinte, Giovanni, a gente fica frustrado. Cria uma expectativa. Porque a gente acha que a gente é visto na comunidade de uma determinada forma. E, na realidade, não é aquilo. Você está entendendo? Mas meu pai, ele era vivo ainda, e quando saiu o resultado, ele virou e falou para mim: ô Binó, eu não sei se eu te dou meus pêsames ou meus parabéns. Eu prefiro dar os parabéns. Porque já pensou se você entra nisso e gosta? Então ele já sabia o que era política, né? Inclusive ele já foi até vice-prefeito aqui em Carlos Chagas, mas é uma política totalmente diferente. Uhum. Você está entendendo? Ele foi vice-prefeito com quem? Com Celso. O primeiro mandato de Celso Miranda foi um mandato tampão de 2 anos. Você não falou o nome do seu pai? Meu pai é José Benigno do Rosário. Show de bola. Então, foi um mandato tampão de 2 anos e era diferente. Ele foi vereador, né? Na época, vereador não ganhava nada, não tinha salário, vereador. Claro. Você está entendendo? Então, é o que deveria ser até hoje. Concordo demais. Eu queria ver, se não tivesse salário, se tinha candidato. Quem seriam os candidatos a vereador? A história era diferente. Então, certamente seria diferente, porque eu acho um absurdo que um vereador ganhe numa cidade igual Carlos Chagas, ou em qualquer cidade. Mas eu vou fazer um contrapeso. Talvez seja um absurdo se você comparar as pessoas que estão lá e o que elas produzem estando lá. Aí só aumenta o absurdo. Entendi. Só aumenta. Porque se for um valor assim pequeno também, não vai atrair boas pessoas. Giovanni, mas me diga uma coisa. Boas pessoas têm que se atraírem pela política. Me diga uma coisa. Todas as associações têm presidente, têm uma diretoria, eles não ganham nada, eles tiram do bolso e eles fazem muito mais que os vereadores. Sabe? Como é que um ser, uma pessoa, assume um cargo de vereador, ganha o que ganha e não tem compromisso de horário, de trabalho? O camarada continua exercendo o trabalho dele. Paralelo. Quem trabalha? Paralelo é o trabalho. O trabalho normal, ele continua levando a vida dele normal. O compromisso dele é vir numa reunião, 4 reuniões mensais. E se não quiser vir, também não vem, não. É verdade. Sabe? Então, assim, que hora que uma pessoa dessa tem para ser vereador? Principalmente quem trabalha no comércio, que trabalha de segunda a sábado. Que hora que ele tem para ser vereador? Domingo ele vai sair para fazer alguma coisa, fazer uma visita? O que o pessoal das roças reclama? Os vereadores só vai lá na época da eleição, depois some tudo.
não dá um apoio, não dá um suporte, sabe? Então, isso é que me levou a me candidatar. Entendo. Porque eu tinha esse compromisso, eu tinha esse tempo, você está entendendo? Então, e não fazia questão desse salário. Pode ser demagogia minha também, mas um dos projetos meus era, no mínimo, diminuir o salário. Uma diminuição paulatina para chegar num salário mínimo. Para que mais? Então, Giovanni, assim, essas coisas que a gente tem em mente, sabe, que a gente sonha e que, infelizmente, eu não tenho o perfil que o eleitor quer lá. Infelizmente. Sabe, não tem. Então, eu vou ficar com raiva dele? Não. Sabe, agora ele arca com as consequências. Ele arca com as consequências. Certo? Concordo. Então, assim... Faz todo sentido. Demais. Então, são sonhos que a gente, muitas vezes, alimenta até acordar e ver que aquilo só é sonho mesmo, né? É só sonho. Eu acho que nem lá também, aqui também já é um perfil. Sim. O perfil é parecido do eleitor. Mas o interessante é que isso aí já não depende só de você. O que dependia de você era se candidatar, apresentar as propostas. Fez, né? Exatamente. O que você... Mas foi o que eu fiz. Não, perfeito. Né? Por isso que você reagiu de uma maneira bem tranquila. Hoje eu tenho minha consciência tranquila de dever cumprido, você está entendendo? Eu tentei. Agora o eleitor não quis. Né? Beleza, não tem problema não. Por mim. E como é que você acha que nós, sociedade, o que a gente tem que fazer, as lideranças, para evoluir a mentalidade do eleitorado? Parar com esse assistencialismo, parar com esse sistema que sempre funciona, que favorece os candidatos aí, né? Sei lá, com poder aquisitivo, que faz as outras... A única maneira é participar, rapaz. Perfeito, Binó. Tem que participar, sabe? Tem que criar grupos bem intencionados, levar aquilo adiante, discutir, você está entendendo? Se envolver, né? Porque se você consegue colocar, né, trazer um grupo que fale a mesma língua que você hoje, amanhã você consegue mais 2, depois... Então, isso é um trabalho de formiguinha, você está entendendo? Eu, por exemplo, Giovanni, eu tive 2 experiências, né? Aconteceu comigo, cara. Da forma que se faz, que se trabalha na política. Eu fui com um paciente no hospital, cara, precisando de um procedimento, né, médico. Me mandaram procurar um vereador, cara. Isso é prática... Para liberar. Quer dizer, isso é um absurdo, rapaz. Absurdo. Quer dizer, você tem que fazer o quê? Você tem que dar dignidade àquele camarada para que ele vá lá e resolva o problema dele. Perfeito. Para ele não precisar de mim, vereador, no caso. Ele vai lá e resolve o problema dele. Sabe? Eu cheguei no departamento de obras para que fosse lançada uma casa na colônia, mandou eu procurar o carro da Câmara para ir na colônia. Sabe? Sendo que na colônia vão 2, 3 carros todo dia da prefeitura. Então, assim, é a forma deles fazerem política, deles ganharem voto. Vai fazendo favor. Os currais eleitorais. Deixando cada vez mais o eleitor dependente dele. E o eleitor, para ele, tá bom, se ele for atendido. Então, não é assim que faz, rapaz. O ser humano, ele tem que ter dignidade, cara. Ele é um contribuinte. Ele tem que saber resolver as coisas dele. Ele tem que ter o caminho aberto para resolver suas coisas. Porque é muito triste, é muito humilhante você está dependendo, principalmente de um político, para atender às suas necessidades, aquilo que é de seu direito, cara. Perfeito, Bino. E você falou tudo aí. Você tem direito àquilo. Para que esse intermediário? Então, isso que eu tinha vontade de colocar na cabeça do eleitor, cara. Eu também. Sabe? Então, é isso aí, cara. Então, assim, a gente vai indo, a gente até empolga, sabe? Pela indignação mesmo. Indignação. Do que acontece, né? E a gente espera que um dia mude, sabe?
a gente espera que um dia isso venha a acontecer, sabe, Giovanni? Você falou uma parada aí muito interessante, a questão das pessoas boas se envolver mesmo, participar, porque uma vez Jacques Porto até falou isso, para cada pessoa boa que se envolve na política, é uma pessoa ruim que perde espaço. Que ocupa o espaço, exatamente, velho. Se os bons se omitem, Que é o os que... maus tomam conta, cara. Infelizmente é o que E acontece. a política chegou a um ponto tão difícil já tão, como se diz, deturpado, né? De a gente ter como sinônimo de político toda a qualidade ruim, né? Quando você fala que a pessoa é política, você já pensa que é ladrão. o pior. A primeira palavra que vem é ladrão. É ladrão. Você já pensa o pior. Então os bons têm medo, sabe? Tem medo. É entendível, mas a gente Não pode é ser- assim. Exatamente. Não é assim. Então, né, a gente vai ver até onde isso vai, né? Talvez a minha geração não pega isso, a de vocês já pode pegar, né? Então, e está na mão de vocês, jovens, né? A missão. fazer acontecer essa mudança, né? Show de bola. E como é que você recebeu esse convite para ser presidente do sindicato? Como é que tá achando? É uma experiência... Foi uma surpresa muito grande, sabe? Sinceramente, eu não esperava. Como é que funciona? É indicação? Tem votação? Não, Como é tem as eleições, né? Tem as assembleias com as eleições. Agora, obviamente, quem está lá, ele escolhe seu sucessor, você está entendendo? E monta a chapa. direciona o seu E sucessor? monta a chapa. Agora, qualquer associado, ele pode montar a sua chapa, né? E concorrer às eleições. Você está entendendo? Então, eu fui convidado e para minha surpresa, né, eu achei que seria só para compor a diretoria, né, a chapa, mas para minha surpresa, eles me convidaram exatamente para encabeçar, né, a chapa, entrar como presidente. O presidente anterior que te fez o convite? Exatamente. O Willer, né, ele juntamente, né, com Gugu, Geraldo Vieira e Dr. Erlei, né, eles me chamaram para uma conversa e me expuseram, né, a situação. E eu falei, bom, se eu posso ser útil, né, eu aceito sem problema. Agora, com a condição, Autonomia. desde que não haja uma chapa concorrente, sabe? Se tivesse uma chapa concorrente, eu não entraria, porque eu não estava, né, não é que eu sou contra, né, a prática da democracia. Não é que eu sou contra. É porque naquele momento, né, nesse momento que eu tenho vivido, eu não estou Se desgastar. em condições de disputar qualquer coisa, sabe? É questão pessoal mesmo. Sim, sim. Então, se for uma coisa tranquila, né, e for uma chapa só, eu aceito. Aí, no dia 1º de abril, dia da mentira, eu assumi, né, do ano passado. Aí estamos lá até hoje. O mandato são 3 anos? 3 anos, mandato 3 anos. E como é que está sendo a experiência com... Olha, eu entrei no início da pandemia, né? Inclusive tinha até umas festividades já marcadas, inclusive o casamento da mãe de Eric, né? Já estava tudo pronto, programado, né? Quando... Isso foi até antes, foi um mês antes de eu entrar, né? Foi em março. Aí eu entrei em 1º de abril, e aí estava tudo fechado, né? Sem condições de reunir, né, pessoas. E nesse período a gente tem feito o básico, né? O básico do escritório. E os leilões, né? Começaram os leilões virtuais. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer o primeiro leilão virtual aqui em Carlos Chagas. E a gente vem fazendo, né, realizando os leilões. Aproveitar para fazer a propaganda, né, dos próximos, né, sim, que sim. seriam a FEAC, né, infelizmente, né, já é o 2º ano que a gente fica sem a FEAC.
E teremos os leilões da FEAC, né? No dia 31 de julho, terá o leilão do gado de leite, com início às 10 horas da manhã. À noite terá o leilão de cavalo, né? Esse leilão será realizado, né, no Parque de Exposições, que agora com a flexibilização da pandemia, né? Inclusive a gente é convidado a participar do comitê, né, do Covid. Bacana. E nós tivemos a grata notícia, né, de que Carlos Chagas entrou na onda amarela. Graças, né? a Deus. É o único município aqui da região, né, que hoje está na onda amarela. Então houve uma flexibilização e vai ser possível se realizar esse leilão no parque, né? Com público, respeitando a distância. Vai ter um público, os convidados, não é um leilão aberto, né? E vão ter os convidados, né? E vai ser presencial e virtual, né? E no domingo a gente tem um leilão do gado de corte, também vai iniciar às 10 da manhã. Esse leilão de equinos é André Costa, que está na parceria? André Costa e Tarciso. Eles é quem lideram esse movimento. Top de linha. Aproveitando deles aí, né? Vai ter um projeto lá para o parque agora? Rapaz, isso aconteceu assim de uma forma tão rápida, né? Porque o André, ele esteve no sindicato, né? E conversando, ele expôs um sonho que ele tinha, né? Uma vontade, né? Uma ideia de construir um centro de eventos no Parque de Exposições. Né? Agora, um centro de evento grandioso, né? Uma coisa que será de nível nacional, você está entendendo? Terão eventos de nível nacional. Então, e essa conversa nasceu, né? A gente sonhar não paga imposto, né? Por enquanto. Então, a gente começou a discutir e tal, né? E acabou que o deputado Gustavo Santana, ele abraçou a causa, sabe? Ele abraçou a causa e esteve aqui, em Carlos Chagas, onde foi promovido um almoço, né? Tiveram produtores e empresários da região, né? Da toda a região, Teoflotone, norte do Espírito Santo, Nanuque, né? Sul da Bahia, Carlos Chagas. E ele, nesse evento, ele colocou à disposição, né, a verba. Ele fez o compromisso? Verbalmente, e de que vai, né, ser realizado esse sonho nosso. Você está entendendo? É um centro com uma pista coberta, né, uma pista coberta para provas de equinos, né? Prova de marcha, prova de tambor, prova de baliza e vaquejada também? Vaquejada, não, vaquejada não coberta, vaquejada normal. Né? Esse galpão é só para essas provas. E será utilizado para qualquer outro evento da cidade, né? Grandes shows que quiser fazer, onde poderá ser cobrado, né? Explorado. Então, assim, são shows regionais, né? Só a área da pista é em torno de 40 por 90 metros. Né? É quase que um campo de futebol. É 100 metros. Você está entendendo? Mais as arquibancadas e as outras dependências. Né? Então, a gente está aí vivendo esse sonho. Só para ter uma noção da dimensão, eu vi o pessoal comentando que em Minas Gerais só tem uma estrutura parecida em Belo Horizonte. E aqui seria a segunda maior de Minas, essa estrutura? Em Belo Horizonte tem acho que tem dois centros desses. E depois a gente tem no Sergipe. Caramba. Bicho. Nem na Bahia não tem. Porra. Tá E aí em São Paulo, né? São Paulo são vários. Então, por exemplo, os concursos, como é que fala? Concursos, provas. As provas de quarto de milha, né? Aquelas etapas, né, do quarto de milha, manga larga, tudo, etapas nacionais, tudo vai convergir aqui em Carlos Chagas. Isso é bom demais. Você tá doido. Né? Então, assim... Melhora tudo.
a gente sonha tão alto, né? A gente tem assim, vislumbra tanto que é uma obra capaz, né, de transformar uma cidade, cara. Setor hoteleiro, comércio, você está entendendo? Vira uma referência. Uma referência, você está entendendo? E agora eu vou te perguntar, você, Binó, quanto que você confia que isso pode acontecer ou depende de várias variáveis? Essa resposta é muito difícil da gente fazer. A gente tem muita vontade que isso aconteça. Com certeza. Você está entendendo? Agora, o amanhã a Deus pertence, né? Principalmente quando não depende da gente. Né? Então, a gente espera muito. Ele ficou de voltar aqui, né? Inclusive agora nesse leilão, né? E confirmar, e a gente já foi feito o levantamento topográfico do parque, né? Já tem um arquiteta, né? Já está na mão do arquiteta para fazer o projeto, não só do centro de eventos, como de todo o parque, a urbanização de todo o parque. Top. Está entendendo? Então a gente quer fazer uma transformação aí, cara, e a gente espera conseguir. E o que eu gostaria de ressaltar é que a gente está tendo o apoio total da prefeitura, sabe? O prefeito está dando todo o apoio para que isso aconteça. Perfeito. Sabe? Então, ele tem participado de todo o movimento e não tem furtado esforço, né? Eu tenho certeza que o que depender dele, que ele tiver em condições, ele vai atender a demanda. Que Deus abençoe, né? Libera a verba aí, Bolsonaro. O pessoal rolou nos grupos aí também, parece que vai estar a festa da cidade e tal, no final do ano, com as atrações e tal. Dizem que vai ser lá no parque, você tem noção? Já escutou disso? Olha, isso tudo é conversado, né, e tal, agora de uma forma bem superficial, né? Assim, não tem certeza. A vontade é que seja assim. Que tenha um show de nível nacional, certo? Uhum. E seja uma festa, né, bacana, porque o prefeito, ele tem assim, ele vê, né, na campanha dele, ele colocou isso, que vê o futuro de Carlos Chagas no campo, né? Porque a atividade tradicional, né, do município, é o gerador, né, a fonte de renda. O principal aqui é o... Então, assim, ele vê isso e ele quer exatamente resgatar aquele título que Carlos Chagas sempre teve de capital do boi. Né? Está entendendo? Ele quer resgatar isso. Então, ele está dando todo um apoio e eu tenho certeza que ele não vai furtar disso, não. Amém, tomara, né? Nós estamos precisando de muitas melhorias. Vou te perguntar, como é que você suporta um genro igual esse aí, moço? Conta pra nós, como é que é ter Eric como genro? Ô, rapaz, isso beber água. Isso começou bem antes do que eu sei, né? O cara chegou a hidratar a boca ali. Quando eu soube, né? Isso já estava acontecendo, né? Então eu não tive nem a oportunidade de impedir, de dar a minha opinião, você está entendendo? Mas é uma pessoa boa, uma pessoa que encaixou certinho, sabe, na família. Agrega, né? Já fazia uns café gostosos para ir lá na Sopec. Aí, já tomei café dele na Sopec, Mas assim, tem somado, sabe? E Deus ilumine que isso perdure, né? Ele sabe que a filha da gente é a joia que a gente tem de maior valor, né? Então, assim, eu empresto para ele, você está entendendo? Show de bola. Então, assim, Deus permita que isso tudo e como é que é maneira. Ter Binó como sogro? É bom demais. Aí ele vai falar que é ruim? Show de bola. Ericão, manda uma braba. Cadê a pergunta que você ia fazer para ele? Essa como é que é? Woodstock. Do Woodstock? Gente, deixa eu contar aqui, ó. Eu sou apaixonado por essa foto. Vou até colocar, dar o zoom aqui. Vocês enxergam. Olha como é que o cara era bonito. Essa época aqui, bicho. Ele tinha 6 namoradas nessa época aí. Só em São Paulo tinha 3. 5 a gente já falou aí.
Conta como é que era. A gente viu um álbum de fotografia dele, ele igual o Leonardo DiCaprio, todo bacana. Cabelinho pro lado, brilhando, louro. Como é que era ser um cara assim, bonitão e tal? Foi muito mulherengo? Hoje, naquela época, eu nem sabia que eu tinha essa beleza toda. Porque essa transformação, né, que a vida nos impõe, né, que aquela história de uva não vira abacaxi, mas a gente acaba acreditando, né, na história, vira sim, né, tá aí a realidade, mas por incrível que pareça, eu sempre fui muito tímido, cara, muito introvertido, sabe? Então você pode ter certeza que eu não aproveitei como eu deveria. Se eu pudesse voltar ao passado, eu teria aproveitado muito mais essa beleza que eu tinha, sabe? Teria pegado o triplo da mulher que pegou. Aí tinha fechado Viçosa inteiro. Tinha aproveitado muito mais. Mas Viçosa é uma coisa bacana, rapaz. Viçosa, na minha época, né, que eu estudei lá, na década de 80, né, já faz bastante tempo. Eu não conheço ninguém que foi estudar lá e voltou normalzinho. Pois é. Então, assim, Viçosa tinha as histórias de Viçosa, né? A Viçosa Perereca. Porque lá fazia muito frio, né? Aquela cidade úmida e tal, então era Viçosa Perereca. Então, o estudante chegava lá, no início do semestre, primeiro, quando a menina nascia, Deus perguntava, você quer ser bonita ou você quer fazer veterinária em Viçosa? Né? Ou estudar em Viçosa, né? Tinha essa história, né? Me perdoe as da minha época, mas era folclore, né? Então a gente chegava em Viçosa no princípio do semestre, no início do semestre, achava que a mulherada feia, rapaz. Você não via uma que agradava, né? E dos outros cursos? Não, Viçosa de um modo geral. Uhum. Aí passava um mês, você já começava a clarear as vistas. Já acostumava, né? Começava a clarear as vistas, já falava, ó, mas aquela ali, ó, aquela é bonitinha, mas ó. Não é que essa era bonita, é que acostumava com aquilo. Aí quando chegava, também já quando chegava no final do semestre, vixe, Maria, só tava no paraíso. E outro detalhe é o seguinte, eles falavam na época, né, que quem vai para Viçosa, se não aprender a beber, ou aprende a beber ou fumar maconha, né? E eu também fui uma exceção, que eu não aprendi a beber e nem fumar maconha. Eu já ia falar que você não voltou bebendo. Então, assim, eu fui realmente uma exceção em Viçosa, e não acho que eu fico alegre, vangloriando isso, não. Eu fico triste, que eu queria estar no embalo também, entendeu? Mas é isso aí, cara. E Viçosa, né, como eu falei, era uma família. Escola de veterinária era uma escola, eram pequenos, era um curso pequeno, tinha só 40 alunos. É tradicional essa. Desses 40 alunos tinha o quê? Tinha 5 turmas só. Então, 4 vezes 5, 20, não tinha 200 alunos que se encontravam todos os dias, né? Tinha o departamento acadêmico, né? O diretório acadêmico, né? O centro acadêmico, que era um ponto também de encontro daqueles mais políticos, na época que a gente é PT e tal, já fiz propaganda para o PT, cara, já preguei cartazes quando eu não era inconsequente, né, que eu não pensava, então eu fiz. Igual ele, que ele também era petista. Então eu fiz. Eu não trabalhava. Todo mundo passa por isso, você está entendendo? Então tivemos um deputado daqui da região. Deixa eu só complementar aqui. Eu morei em Viçosa 6 meses e meu primeiro voto para presidente foi para Lula também. É Viçosa que estraga a galera. Nunca votei em Lula, não. Lula, não. É a falta de trabalho, na verdade. É a falta de trabalho. Eu votei em deputado veterinário que era do PT. Né? Cheguei a votar. Mas naquela época também o PT era diferente, sabe? Não era o que é hoje, né? Mas então... o PT pegava uma ideologia de mudar tudo aquilo que reformava, né? Eles tinham a ideia... Não, moço, eles pregavam... O discurso era Albânia, tinha Albânia, tinha os outros países comunistas, né? Eles falavam nisso, cara. Eu falei, moço, nós estamos no Brasil, cara. Aí chegou um ponto que teve um dia, quando a UDR, foi criada a UDR pelo Ronaldo Caiado, União Ruralista do Brasil. Então, hoje eu vejo que o meio rural, ele perdeu o bonde nessa época.
uma época que o Ronaldo Caiado se candidatou, todo voltado ao meio rural, sabe? Que seria o início de um movimento ruralista. Você está entendendo? Então eu votei nele. Mas um colega meu do PT, né, que votava no PT, na época acho que nem era Lula já, né? Não sei. Lula 2002, né? Eu não sei. O Lula perdeu umas 3. Né? Nessa época acho que não tinha, não sei, não lembro não. Uhum. Aí ele me criticando, gozando, falando de mim, que eu tinha votado em Ronaldo Caiado e tal, e coisa. Eu falei, rapaz, você vota em Lula por quê? Você é do proletariado, né? Operário, não é? Você não vota quem defende a sua classe? Pois é, rapaz, eu voto quem defende a minha também, ué. Sabe? Mas assim... O Ronaldo, ele foi eleito? Não, ele foi candidato a presidente, né? Não foi eleito, mas assim, e aí... Acabou o movimento, você está entendendo? Eu falo assim, que foi uma sementinha que poderia ter desenvolvido, né? E, infelizmente, né, nós dormimos no ponto, né? Nós dormimos no ponto. Eu costumo dizer que o fazendeiro, ele tem, entre aspas, a fama de ser rico, né? E independente, né? Então nunca precisou se mobilizar, nunca tinha precisado, né, se mobilizar. Igual você fala. E aqui o que aconteceu? O funcionalismo, né, o operário se juntou até que elegeu o presidente dele, né? E nós ficamos aí na míngua. 13 anos de PT. Mas voltando lá à faculdade, foi um ano bacana, foram anos bacanas. Tá, mas você morou lá 5 anos e não aprendeu nem beber nem fumar maconha? Não, passava mal pra caramba, bebia nas ressacas bravas. Lá rolava uns LSD já nessa época? Devia ter, mas isso aí eu não tinha acesso não, né? Mas tinha umas festas bacanas, shows top, sabe? Então, foi muito bom, cara, muito bom. A formatura sua mesmo, a gente vê no álbum, uma festa bacana, galera. Não, a turma muito boa, né? Formava-se muitos alunos, era em torno de quase 1.000 alunos que formavam de uma vez. Você era um cara, assim, estudioso, muito estudioso? Eu sempre fui normal, sabe? Uhum. Dentro da média. Andei perdendo algumas disciplinas e tal, mas dentro da média eu... Desde o escolar tinha até... aqueles lá de cima, os CDF, né? Uhum. E tinha... Galera. Eu era, assim, da média para baixo, sabe? Porque não tinha muito pior do que eu, não. Mas assim, tranquilo, sempre dando conta das minhas obrigações, sabe? Show de bola. Tem alguma curiosidade, assim, algum fato isolado que você acha que é interessante compartilhar aqui? Você fala no estoque, né? Então teve o Viçosa em Rock. Foi quase uma semana de rock lá em Viçosa. Esses, naquela época, os conjuntos nacionais, sabe? Todos eles foram lá, rapaz. Não, mas foi bom demais. Inclusive, que essa festa, passei os dias todos, cara, sem beber nada. E foi a festa que eu mais aproveitei, sabe? Pô, era muito bom, cara, muito bom mesmo. E isso fica assim, cravado na memória da gente, sabe? É uma coisa impressionante. Show de bola. Impressionante. E agora eu vou te perguntar, então, como é que você conheceu aquela gata ali e que te deu fruto, que é Níris? Conta aí como é que foi esse encontro. Vamos deixar registrado aqui. Não, isso aí, né? Lá na colônia, né? E nos forrós, né? Ela é cria, inclusive, lá da fazenda da gente, né? O avô dela morou muitos anos, né? Praticamente criou parte da família lá. Né? O pai dela trabalhou com o meu pai. Então, eu sempre conheço desde que nasceu, praticamente, né? Mas aconteceu que num daqueles forró a gente começou dançar mais aproximar, e aí ela me enfeitiçou. Passou o véu. Eu falo com ela que ela me deu o golpe. Show de bola. Me deu o golpe e logo veio Níris, né? E aí sim, graças a Deus, né? Constituiu sua família, seu lar. Família, né? Eu já estava também maduro, né? Já estava na hora de fazer isso aí, né? Não vou dizer mudar de vida, porque minha vida sempre foi muito caseira, nunca fui de muita farra. Mais tranquilo. Né? Mas assim, aquele porto seguro, né? Aquela
referência, né? De criar lá mesmo, de construir. Exatamente, é. A herdeira. E você influenciou ela na escolha do curso dela? Que ela faz veterinária? Não. Ela sempre falava em fazer medicina, né? A medicina humana. E desde nova, né? Seus 13 anos, 14 anos, 15, sempre vinha falando que ia fazer medicina e tal. Eu falei, olha, tudo bem, olha. Agora, curso de medicina, infelizmente, né? Um curso particular, dificilmente a gente teria condições de manter, né? Então, pode ser que mais para frente um pouco, né? A gente tem as fases, né? A gente faz uns negócios já programados. Então, mais para frente poderia dar certo. Então, para ela tentar no Enem, né? Aí ela era muito nova também, poderia me dar esse tempo, né? E aí ela fez o Enem, né? Não conseguiu, né? Que ela estudou aqui em Carlos Chagas, né? Foi para Teófilo Otoni fazer cursinho, veio a pandemia, né? Então não teve uma produtividade, né? Não teve aí tornou fazer, não conseguiu. E um dia a mãe dela veio falar comigo que ele estava muito triste, que tal, que ela estava pensando em fazer veterinária, mas estava sem saber como é que me falava e tal. Eu falei, olha, a gente tem que ser feliz, moça. Perfeito. Né? Onde a gente estiver, com o que tiver, então a gente tem que ser feliz. Vivendo onde for, fazendo o que for, né? Não recrimino nada de ninguém. Perfeito. Desde que ele seja feliz. Aí expliquei para ela o que é a profissão, né? A experiência que eu tenho, que eu vivi, porque eu nunca vivi da veterinária, você está entendendo? Apesar de aplicar o conhecimento... eu sempre atuei pouco, né? Como veterinário em si. Então, eu falava para ela, profissionalmente, que ela não se espelhasse em mim, como veterinário. Você está entendendo? A realidade é outra. E que veterinário é um curso muito eclético, um curso que abre um leque muito grande de trabalho, né? Em muitas áreas, e que dentro do curso ela vai procurando, né? Vai visibilizando as oportunidades, né? Onde que ela... Se identificando. Se identificando, exatamente, é essa palavra. Show de bola. E assim, a gente fica orgulhoso, né? É um compromisso que todo pai deve ter, né? Sempre que pode, né? É dar uma formação acadêmica, né, para o filho. E espero que ela esteja escolhido certo e que conclui, seja... Exatamente, que ela consiga se realizar na profissão. Show de bola. Ele falou da vez quando ele formou, veio com o pai dele, como é que vai ser daqui uns anos ela vindo? Não, a gente já tem a cabeça mais aberta, eu sou meio preguiçoso, sabe? Então, assim, se ela realmente achar que ela deve vir, o que eu, assim, não acho que seria a primeira opção, né? Eu aqui estou falando isso, né? Mas se ela achar que ela deve vir, pode ter certeza que serviço ela vai ter. É o que eu estou falando, eu sou meio preguiçoso, né? Então ela se vira. Só quero uma mesada. Gorda. Só quero uma mesada gorda no fim do mês. Show de bola. Tem um texto aqui, uma síntese de um trem aqui que o pessoal te mandou. Mas é trem demais para ler. É grande. Vamos lá. Nós não falamos do Flamengo ainda, pô. Não fica a vontade. Aqui você é que manda, Você tá doido, rapaz? O Mengão é campeão, ué? Mengão, Por falar no Flamengo, o Galo começou. Tá de quanto o jogo do Galo aí? 0-0 ainda. O Boca ainda não fez nenhum, não. Pode ficar tranquilo. Ainda. O do Cruzeiro também, time de Binó. Ele fala que é flamenguista, mas é flamenguista e cruzeirense. Não, eu sou anti-atleticano. Tem que ser se jogar o Atlético e o Inferno, eu torço pros capeta, bicho. Mal aí, ué. Vamos passar hoje.
Atleticano. O Galo não vai passar por causa da besteira que fez ontem, ficar soltando foguete. Dá uma... É bem específico para sua área, mas vamos lá. Ô, moço, não, velho, não tem como isso. Quem é que escreveu? É anônimo. É anônimo. Anônimo? Você é doido? Ué, Nossa, aí, Então tá bom, vamos lá. Criado pelo Senar Nacional, o programa ATG, de Assistência Técnica e Gerencial, leva a pequenos produtores rurais assistência em gestão da propriedade e técnicas de produção. É exclusivamente direcionado a quem nunca recebeu assistência técnica regular e tem duração de 2 a 4 anos. Em Minas Gerais, junto com o sucesso do PDPL, Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira de Viçosa, o ex-coordenador técnico do PDPL e hoje superintendente do Senar Minas, Cristiano Nassif, colocou em prática o programa ATG em Minas e desde então vem mostrando sucesso em toda Minas Gerais, principalmente para os pequenos produtores. Hoje o programa atua em 10 cadeias de agronegócio. Ele citou os negócios aqui e tal, deixou bem claro aqui o corte e o leite, e que na nossa cidade atuaria principalmente na pecuária de leite e corte. Sabemos também do sucesso que já vem acontecendo com esse modelo na assistência técnica e na cidade com a Colvan, que adotou isso há algum tempo, com a assistência do DAT, junto à equipe do Labor Rural, tarará, tarará. Sabendo disso e todo o benefício que o modelo de assistência técnica iria trazer para a cidade, ajudando a evoluir principalmente na pecuária leiteira, o que você, como presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Carlos Chagas, tem a dizer em relação ao programa? E até mesmo o que surgiu nos bastidores da reunião interna no sindicato, que alguns veterinários foram contra o projeto com medo de perderem a assistência técnica em que eles atuam? Esse seria um entrave para novas tecnologias e ajuda aos produtores rurais daqui da nossa cidade? É esse texto aí. Bom, foi muito grande, né? E realmente é um programa muito bacana e que tinha certas burocracias, né, para o produtor, né, ser atendido, mas agora com a flexibilização dessas burocracias ficou mais fácil, né? Então, primeiro, eu gostaria de esclarecer que não teve essa objeção de veterinários na reunião interna, porque esse programa não está, não contempla propriedades que já têm assistência técnica, né? E que geralmente essas propriedades elas já têm um certo desenvolvimento, né? Ela já pratica, né? Já é uma atividade que pratica a tecnologia, né? Então, assim, não vai concorrer com os veterinários locais, de forma alguma. E, infelizmente, né, a gente começou um movimento, né, já tinha, inclusive, um veterinário que estava disposto a vir, e começamos a fazer um movimento para juntar essas pessoas, que teria que ser de 25 a 30 pessoas, né, para iniciar o trabalho. E esse veterinário, ele optou, né, por não vir, então parou, né, o movimento. E agora a gente está tentando recomeçar, fazer um outro movimento para ver se a gente consegue agrupar essas pessoas. Já tem um veterinário, né, disposto a fazer esse trabalho, daqui da região. Então, a gente espera que a gente consiga esse grupo para iniciar esse trabalho, né? Agora, essa informação que nos foi passada, bem completa, né, explicando exatamente o que é o programa, que essa informação seja passada para os produtores. E que, infelizmente, nessa pandemia, a gente não teve condições nem de estar com um grupo de produtores maior, né? E de disseminar essa... Exatamente. Então, assim, eles precisam, né, ter essa divulgação
e aparecer a demanda no sindicato, né? Então, a gente aguarda isso e espera em breve a gente ter um grupo de ATG, atendendo em Carlos Chagas, sim, é muito válido, né? Gostaria de dizer que é uma assistência mensal de 4 horas, né, por produtor, né? Então, a gente espera, sim, ter esse benefício, trazer esse benefício para a gente. Seria mais para pequenos produtores que não têm assistência Não ainda. tem estrutura, né? Não precisa ser pequenos produtores, sabe? Mas é preferencialmente aquele produtor que não tem assistência, né? E que quer, né, adquirir a tecnologia, principalmente na área gerencial, né? Que eu acho que é primordial, né, para o produtor rural. Eu falo isso por mim, a pessoa saber gerir o seu negócio. Perfeito. Né? E porque a tecnologia de produção, isso aí você passa e a pessoa aprende. Agora, para gerir o negócio já é uma coisa mais pessoal, né? Uma coisa mais... E a propriedade é uma empresa, né? Exatamente. Então, assim, a gente está ciente disso, tá? E tem essa intenção, sim, de trazer para a gente. A pergunta foi grande, mas foi interessante. Parabéns. Inteligentíssimo. Ô Binó, em paralelo, você também, recentemente você foi eleito presidente da ADECAR. Como é que tá os projetos da ADECAR? Como é que funciona? O que um presidente da ADECAR contribui para a cidade? Gol do Remo, viu? O Cruzeiro tá perdendo. Normal. Novidade. Mas a ADECAR é o seguinte... A ADECAR, Agência de Desenvolvimento de Carlos Chagas, Show. né? E ela funciona nas dependências dos sindicatos produtores rurais. Também, né, sofreu com essa pandemia, né? Então as atividades foram pequenas, né, nesse período. Também eu entrei na ADECAR agora esse ano, né? Tem poucos meses. Então, o que a ADECAR hoje... O ADECAR hoje é a referência do SEBRAE em Carlos Chagas, sabe? Tira o MEI, né? O microempreendedor, né? Individual, né? Atende o MEI, de um modo geral, na cidade, né? Sem custos. E a referência do SEBRAE em Carlos Chagas, né? E está também ligada às atividades, né, que vêm para trazendo o desenvolvimento da cidade, né? Promovendo, né? Já promoveu cursos, anteriormente capacitações, palestras, você está entendendo? Agora deu suporte a essa campanha do agasalho, né, feita pela Secretaria de Assistência, né? Social. Então, assim, o apoio foi dado, né? Estava junto, né? A gente estava acompanhando, os depósitos foram feitos nas contas da ADECAR, foi a ADECAR que recebeu o dinheiro, pagou os cobertores, você está entendendo? Perfeito. Então, está ali para dar suporte exatamente a qualquer atividade que serve, promova, né? Promova o desenvolvimento da nossa cidade, sabe? Hoje vocês têm a Kelly lá, né, que é parceira. Hoje é Kelly, uma pessoa assim fantástica, sabe, muito boa, e já conhece bem o trabalho, tem feito alguns cursos, né, alguns treinamentos, né, exatamente para esse atendimento do SEBRAE. Perfeito. Né, aqui assim, tem uns termos que eu sinceramente eu não sei falar, não, sabe, eu não conheço. Mas assim, é a referência do SEBRAE aqui. Hoje é a ADECAR. E outro fato é o seguinte: Carlos Chagas é talvez uma das poucas cidades da região que tem uma ADECAR ativa, que foi criada e nunca fechou as portas, sabe? Show de bola. Então, assim, isso chega até a ser um orgulho para o SEBRAE, você está entendendo? Que foi idealizada, né, através do SEBRAE, criada através do SEBRAE e que tem mantido
E ela é mantida porque Carlos Chagas tem uma força, sabe? Quando se trata das entidades, um companheirismo, sabe? Aí vem a questão que você falou lá no início, das cooperativas, Então, assim, é um companheirismo que isso fortalece, assim, passa dos nossos limites, sabe? Gente de outras cidades já conhece essa característica de Carlos Chagas, né? Então, são entidades realmente parceiras, sabe? Carlos Chagas tem um cooperativismo, assim, exemplar, né? Uma cooperativa de 70 e tantos anos, né? Agora um Cicobi de 35 anos, que só trouxe coisas boas para Carlos Chagas, né? Uma grande aquisição que Carlos Chagas teve foi o Cicobi, né? Que nasceu regional. Nasceu o Coeducar, nasceu o Credicar, né? E hoje Cicobi Carlos Chagas, né? Que eu não vou dizer nem nos outros municípios, né, onde atua, mas em Carlos Chagas é o Porto Seguro, né? Para muita gente, muito produtor, e hoje atende a todos, né? Comércio e tudo mais. Realmente o produtor. Né? Então, e tem a Coeducar, que apesar de toda a dificuldade que vive, né? Uma entidade, né? Uma escola que realmente tem uma dependência, né? Dos parceiros, mas que vem sobrevivendo, né? Hoje tem muitos estudantes da Coeducar, já profissionais, né? Já voltando a servir a nossa cidade. Então, tudo isso é fruto de quê? Fruto de acreditar no cooperativismo, sabe? Perfeito. Então, Carlos Chagas, ela tem essa característica de parceria. Se um levanta a mão, todos estão em volta, né? Para compor aquilo, né? Para estar ali dando suporte naquilo que é possível, você está entendendo? Outro parceiro, não sei se, porque você não citou, da DECA, pelo menos no período que eu ajudei lá na FEAC, o frigorífico também é parceiro forte. O frigorífico hoje, ele não contribui, né? Então, mas já teve presente. É um parceiro que a gente tem certeza que puder, né, que precisar, a gente pode contar com o frigorífico, sim, sabe? Show de bola. E estamos lá à disposição. Tem alguma ação assim projetada na DECA, alguma Olha, tem alguma coisa do Sebrae, você está entendendo? Que eu não saberia explicar para você agora. Tranquilo. Mas é uma novidade para a gente aqui, você está entendendo? Com relação ao Sebrae. Que aí Renata, geralmente ela trata diretamente com Kelly, porque Kelly é que conhece as coisas. É à frente. Então, e eu não tomo pé, né, desses programas, esses nomes que dão, né, inclusive vai ser criado aqui em Carlos Chagas, tipo uma agência, né, uma microagência do Sebrae e tal. Então, E a DECA é como a gente falou, né? Qualquer atividade que tiver em Carlos Chagas, em prol do seu progresso, seu desenvolvimento, a DECA está ali para dar suporte, tá entendendo? Show de bola. Importante demais. Tem mais alguma? Binó, fica à vontade. Presidente do sindicato, presidente da DECA. Sogro de Eric, é o currículo do cara. Sogro meu. Marido, pai. Produtor rural, veterinário, maçom, flamenguista, que é muito importante. Flamenguista. Sofre muito também, inclusive. É mesmo, ela sofre nada, sofre quando dói aqui, de tanto rir. Tanto comemorar. Por enquanto a fase passa. Mas é isso mesmo, a gente está aqui. Como, né? Que é lidar com estudo e dar conta de estudo? Tudo que você faz com prazer, aquele velho jargão, né? Verdade. Tudo que se faz com prazer não te pesa nada. Não te desgasta. Você está entendendo? E você não pode pegar uma carga que você não consiga carregar. Ou então querer, né, abraçar aquilo que os braços não alcançam. Você está entendendo? Então, assim, eu levo qualquer atividade que eu assumo, né, qualquer compromisso que eu assumo, eu levo de uma forma bem natural, você está entendendo? Eu tenho a consciência de que eu faço o que eu posso. Perfeito. Eu sou uma pessoa limitada, como todos, né? Então, eu faço o que eu posso. E da melhor maneira que eu posso fazer, você está entendendo? E daí a gente vai administrando o tempo, né? Eu tenho certeza que ainda faço isso, ainda me sobra tempo, né? E
para mim não é peso, não, você está entendendo? Eu acho que a gente tem que dar a nossa parcela de contribuição, né? Naquilo que a gente pode, né? Que a gente Está ao alcance da gente. Está ao alcance da gente, né? E, no mais, né? A família não me é motivo de preocupação, né? De desgosto, né? Agradeço muito a Deus por isso, né? Onde eu passo, né? Graças a Deus, Entra e sai, né? Tenho sido bem recebido, encontro sempre as portas abertas, né? Então, isso tudo vai alimentando, né? Vai carregando a bateria da gente, né? Show de bola. E vamos levando a vida, né? Até o dia que o grande arquiteto do universo Vai demorar demais. permitir, né? Que vocês tolerem, né? A gente aqui, né? O dia que cansar da gente também, a gente continua assim mesmo Tá e certo. continua enchendo o saco aí. Show né? de bola. Mas é muito bom, viver é muito bom, cara. A gente tem os altos e baixos, né? Eu hoje mesmo passei um dia, desde ontem, né? Passei um dia meio para baixo, você está entendendo? Estava até preocupado com a minha vinda aqui. Mas você vê, só de mudar, né? Ter algo novo, você está entendendo? Uma boa conversa, né? Distrair. Então a gente vê que o problema da gente está tudo na cabeça, você está entendendo? Tudo vem de dentro. E aí a gente distrai, relaxa e assim a coisa anda, a coisa vai. E a gente espera que você saia daqui recarregado mesmo. Não, eu acredito, foi bom, eu sinceramente estou gostando muito, sabe? E como vocês viram, não tenho segredo, Bacana. Né? Como diz, a vida é um livro aberto. Livro aberto. Né? Show de bola. Para criticar, vai criticar. Apesar de não ter muito escrito, mas é um livro aberto. Está lá para... Show Tem que de bola. escrever um livro. Estamos chegando ao final aqui. Se você quiser usar o espaço. Falar do leilão aí de novo. Falar do leilão, anunciar alguma coisa, um agradecimento, uma mensagem para a turma aí. Fica à vontade. Uma dica para esses jovens. Olha, Uns igual o Giovanni. a gente chega, né, numa certa idade e vai enxergando as coisas de forma diferente, né? Os valores vão mudando, né? E a minha geração, há um tempo atrás, eu achava que a geração do meu pai tinha vivido as maiores transformações, né? Da humanidade. Da nossa região. Ah, sim. Né? Que ele veio de antes do rádio, né? Até uma tecnologia já bem desenvolvida, né? Até o ano que ele se foi, né? Mas eu acho que a minha geração também está vivendo uma mudança muito, talvez, maior do que a dele, com relação à transformação do ser humano, que tem os valores totalmente diferentes e alguns até opostos aos meus, sabe? Uhum. Então, isso é uma carga que a gente tem que carregar. Você está entendendo? Esses valores que hoje são totalmente deturpados. São invertidos. Você está entendendo? Invertidos. Então, assim, é uma realidade diferente, né? E eu quero deixar para minha filha um pouquinho de mim, dos meus valores, porque eu acho que são essenciais. O ser humano, ele tem que ter limite, né? A juventude hoje, ela não tem limite, sabe? Então, eu quero deixar para minha filha isso, porque eu acho que não existe desenvolvimento sem disciplina. Não existe crescimento sem disciplina. Sabe? O desenvolvimento vem da organização. A desorganização só leva à destruição. Você está entendendo?
E é o que tem acontecido, infelizmente, você está entendendo? A gente vê, né, hoje, os piores exemplos que talvez a gente tenha são de pessoas que estariam ocupando o lugar para nos estar passando exatamente o contrário do que elas passam. O que deveriam dar bons exemplos são os primeiros a nos dar maus exemplos. Sabe? E essa juventude, essas crianças, essa juventude, adolescência de hoje, de tanto ver e ouvir essas coisas, elas acham que isso é o certo. É o normal. É o normal. É um normal diferente. Normal diferente. Não é o normal diferente. É o anormal. Você está entendendo? Para mim, é o anormal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Vive num mundo que você não pode conversar, cara. Você tem que estar medindo as palavras. Olhar quem está do seu lado, sabe? As pessoas interpretam do jeito que quer. Sabe? Você não tem o direito de expor a sua posição, cara. Se não ofende, se não está... Sabe, você não tem o direito de expor o seu... Se você é esse normal antigo, né? Estou falando se você é do normal antigo. Você está entendendo? E um assunto que é muito polêmico, que é com relação à sexualidade, eu estou chegando a 60 anos, acho que eu não sei nem o que eu sou. Ô, Rosana, fala aí, o que ela é? Conta pra nós. Não sabe, quer dizer... Tá tudo... Dividindo as pessoas. As pessoas hoje são totalmente divididas, cara. Segregam, né? Sabe? Quer dizer, que igualdade é essa que eles sempre pregaram, cara? O governo de esquerda gosta muito de fazer isso, né? Colocar um contra o outro. Segregando. Isso. Mas é exatamente isso, é para dispersar. Exatamente, para esparramar. Para esparramar, para desorganizar. Isso aí. A esquerda, ela quer desorganizar. Para quê? Para perder a força. Exatamente. Sabe? Para perder a força. Então, assim, é um momento, né, difícil. Eu sou uma pessoa muito crente a Deus, né, e sempre busco nele a minha força. E espero que chegue, né, a gente que tem no Brasil muita responsabilidade, segundo o mundo espiritual, né? Então, que pelo menos um pouquinho disso a gente consiga transmitir e que o ser humano, depois de um colapso que estamos vivendo ainda, né? Ele passa a refletir melhor os valores, né, da vida. Show de bola, Virão. Que ele descubra o significado dele aqui, o valor dele aqui. Ele passa a ver que o valor dele aqui é quase que nada, né? Se ele não fizer qualquer coisa para deixar aqui, qualquer hora ele pode ir. Perfeito. E ele vai como uma fumaça. Você está entendendo? Então, que realmente as pessoas tenham essa consciência, sabe? E procure servir aquele que mais precisa, você está entendendo? Fazer o bem. Show de bola. Ser amigo, sabe? Ser bom não ocupa lugar. Eu sempre falo, a pessoa ser boa, ser prestativa, ela não vai perder nada com isso, cara. Mas a pessoa não agradece, não interessa. A vida é dela. Agora, a minha vida me interessa. O que eu faço me interessa. O que vem dela para mim... Perfeito. Você está entendendo? Então, que tenha essa consciência e que Deus ilumine todos nós, que nos dê saúde, amém, né, nos dê muita força para que a gente consiga, né, vencer esses obstáculos e estarmos sempre prontos para a hora que chegar, né, a gente já está com a bagagem da gente mais ou menos pronta para levar. Show de bola. Tá bom? Eu fico mais uma vez agradecido,
né? Quero cumprimentar as minhas parceiras de trabalho, né? A Cláudia, Vanessa. Claudinha, Vanessa. E Vanessa, né? Que está lá há pouco tempo, né? Já está, né? Entendeu? Fazendo um trabalho já de qualidade. A Kelly, né? Também, companheirona, né? E é isso aí, né? Show de bola. Sintam-se abraçado, galera. Ericão, vamos fazer os agradecimentos. Leilão, que dia? Pera aí. Quero mandar um beijo grande à minha esposa, Rosana. Eu acho Chegou em Charlie agora. é onde a gente descarrega, sabe? Algum estresse, né? É em casa. Né? E ela está sempre, né, lá. Show de bola. Né? E a minha filha, né? Minha querida, minha rainha. Linda. Né? Minha pedra Sua joia. preciosa, minha joia rara, Níris, né? Que Deus lhe dê muita força e saúde, né? Que ela seja feliz. Peço a Deus todo dia isso, que ela seja feliz, né? E se achar que seja do lado desse cidadão aí, né? Eu já ia falar que com certeza é muito feliz. Que a gente né, abençoa, né? Tranquilamente. Viu? E mais uma vez, uma boa noite. Muito obrigado aí pela oportunidade. Binó, obrigadão. A gente costuma dizer Fala do leilão aí também. Não, só No dia lembrando. 31? Só lembrando dos leilões, né? No dia 31. A partir das 10 horas, no sábado, um leilão de gado de leite, de muita qualidade, né? Muitas novilhas de transferência de embrião, né? De origem de primeiríssima. À noite terá o leilão de cavalos, né? Esse leilão vai ser o leilão de leite vai ser virtual, né? Um leilão totalmente virtual. O leilão de cavalo vai ser híbrido, né? Vai ser virtual e presencial, né? Com alguns convidados da comissão organizadora. E no domingo a gente vai ter o leilão de corte, também gado de muita qualidade, iniciando às 10 da manhã, tá? show de bola, Binó. Brigadão. A gente costuma Gastei muito dizer que é a dinheiro. primeira vez, mas não vai ser a última. Não vai faltar oportunidade para a gente trocar mais ideia mais para frente. Ericão, faz uns Quando agradecimentos. voltar as FEAC aí, vai vir aqui. Vai isso trazer aí. as bandas aqui. Trazer as atrações Vai aqui. vir aqui primeiro. Esquece rádio. Faz agradecimento. Agradecer então mais uma vez. Primeiro, agradecer Jura, Parceirão. a fera. Agradecer a presença aqui dos ouvintes aqui de hoje. Das Espectadoras. Agradecer ao Instituto Educacional Projeção, em nome de Beza, a todos os funcionários, colaboradores. Um abraço pra galera aí. Você que ainda não matriculou seu filho, corre lá e matricula, que as aulas estão voltando. Agradecer também ao Jovens Burger. De segunda a quarta tem cashback no Jovens Burger. Quinta-feira tem Quinta Pix. Show de bola. Sexta é dia de descanso. Agradecer a Luana Pego também, cabeleireira, parceiraça. Agradecer A novidade. a novidade aqui, que em breve vai estar abrindo aqui na nossa cidade, mais um empreendimento na nossa cidade que vai agregar muito, a do Vale Conveniência. Logo mais vocês terão mais informações aí, depois no Instagram vocês vão acompanhar lá. E deixar também registrado aqui a agência E Tritop, nós? uma agência cabulosa de dois caras cabuloso de bom. Show de bola. Binó, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela história. Realmente foi um papo, como de costume, na sua casa, muito agradável. Daqui a pouco nós vamos comer um estrogonofe lá na casa dele. E uma sobremesa que ele nem gosta. É isso aí. Show de bola. E falar também, né, que para quem quiser aí colocar sua logo, sua marca aqui na mesa, ainda tem vagas, mas estão acabando. Hoje já preencheu uma, então procura logo que tá acabando, viu? Valeu. Boa noite para todo mundo. Amanhã temos Danilo. Amanhã tem Danilo Augusto, veterinário também, Danilão. E na quinta-feira, Everton Lomes, Vertinho, Vertinho Pena. lá do Pena, a fera. Valeu. Valeu. Valeu.